Olá, um bom dia para você, um ótimo domingo. Nossa Política Cruzada de hoje está começando. Daqui a pouco nós vamos conversar com a secretária municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos aqui de Uberlândia. O que tem de vegetação em praças, canteiros, rotatórias, não está no gibi. E a secretária vem aqui para falar para a gente do cronograma, como que a secretaria está trabalhando para poder evitar esse problema nessa chuvarada toda, mas a gente também vai falar de causa animal, a gente vai falar de lixo, de serviços urbanos, enfim, de muito assunto. Você, claro, sempre participa conosco aqui usando a hashtag Política Cruzada nas nossas redes sociais, na nossa transmissão no YouTube ao vivo e também na transmissão do Facebook ao vivo do Política Cruzada, tá bom? Mas agora, nosso assunto é rodovias. Começou a valer no dia 24 de fevereiro, na sexta-feira da semana retrasada, o contrato de concessão do governo de Minas Gerais com a empresa concessionária Rodovias do Triângulo, responsável por uma série de trechos que passam agora da iniciativa pública para a gestão da iniciativa privada. Esse contrato chega com uma série de expectativas e de desejo das pessoas aqui da nossa região, do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba, em razão das péssimas condições desses trechos das rodovias. E eu estou recebendo aqui no estúdio do Política Cruzada o diretor-presidente da concessionária Rodovias do Triângulo, José Carlos Cassaniga. José Carlos, muito bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Danilo. Eu que agradeço pela oportunidade de comparecer aqui e comentar um pouco sobre esse início da nossa concessionária. José Carlos, antes da gente entrar na questão prática do contrato mesmo, que é claro que todo mundo quer saber, eu acho que é importante você explicar para o nosso público de onde vem essa empresa, de quem é essa empresa, está vindo da onde, já tem experiência nesse ramo. Quem é esse povo que vai administrar a rodovia aqui do Triângulo Mineiro? Perfeito, Danilo. Nós somos uma plataforma que estuda, projeta negócios em concessões de infraestrutura e, em particular, de rodovias, né? O grupo empresarial é formado pelo grupo Equipave, que tem bastante experiência na gestão de ativos de concessões de infraestrutura, e também a gestora Perfim, que administra fundos de investimentos. E essa composição entre o Grupo Equipave e a gestora Perfim trouxe uma complementariedade muito adequada para olhar para novos projetos, para novos desafios, para novas necessidades de investimentos em concessões de rodovias. Nos preparamos para isso, nos organizamos para isso e participamos de 2 leilões aqui do programa de concessões de rodovias do estado de Minas Gerais, que foram o lote 1 aqui do Triângulo Mineiro. Fomos sagrados vencedores e aí teve um rito até a assinatura do contrato e eficácia do contrato. E fomos vencedores também no chamado lote 2, que é o lote sul de Minas, que está aguardando também a eficácia do contrato para iniciar suas atividades também. Esse é o nosso histórico. Perfeito, maravilha. Bom, então vamos começar a falar do contrato. E eu lembro a você mais uma vez que você também participa conosco, você aí de casa participa conosco dessa discussão, pode colocar seu comentário aqui sobre as rodovias da nossa região usando a hashtag Política Cruzada na internet e nas nossas redes sociais. José Carlos, para a gente entender então qual é a responsabilidade da empresa, onde de fato ela vai atuar, a gente preparou um mapinha aí agora que eu vou pedir para a gente ver junto com o nosso telespectador. Olha aí, todos esses trechos, então, em amarelinho, esse mapa, inclusive, foi o mapa que vocês, o pessoal da concessionária, divulgou. É importante o nosso telespectador entender. Então, vamos começar ali, ó, na BR-452, entre os cruzamentos com a MG-190 em Nova Ponte e a BR-262 em Araxá, é um trecho. Exato. A CMG 452, entre os cruzamentos com a BR 365 aqui em Uberlândia e a MG 190 em Nova Ponte, também é um trecho. Esse aqui é crítico, daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. É a 452 aqui que vai para Miranda, até Tapuirama e segue até Nova Ponte. A CMG 462, entre os cruzamentos com a BR 365 de Patrocínio e a BR 452. Aí eu queria até entender, porque recomeça no cruzamento com a BR-452 e termina no cruzamento com a BR-262 em Perdizes. Por que aquele pedacinho ali pula, hein Zé Carlos? Foi o desenho do lote do concedido. Lote? É porque então um pedacinho pequeno, né, só? Aí ficou fora.
Mas enfim, a LMG 782 entre os cruzamentos com a BR 365 em Monte Carmelo e com a MG 190 em Iraí de Minas. A LMG 798 entre o cruzamento com a MG 190 em Nova Ponte até Uberaba, que é o restante ali, naquele pedacinho do miolo. A LMG 812 entre os cruzamentos com a MG 190 em Nova Ponte e a BR 452 também em Nova Ponte. A MG 190 entre os cruzamentos com a BR 365 em Romaria, aí pegando aquele trevo de Romaria, e a LMG 798 em Nova Ponte. O trecho de 2 quilômetros referente à barragem da usina hidrelétrica de Nova Ponte não compõe esse sistema rodoviário? Porque é uma infraestrutura da barragem, né? Então ele tem uma gestão específica pela administradora dessa infraestrutura. Dessa infraestrutura, é bom saber. Então é aquela falhinha que tem, eu acho que está aí no desenho também. E a fatídica BR 365, tem a outra aqui também, a MG 427 entre os cruzamentos com a BR 050, a BR 262 em Uberaba e a 364 em Planura. E a 365, fatídica 365, entre os cruzamentos com a 462 em Patrocínio e o anel viário aqui de Uberlândia. Então é o trecho entre Uberlândia e Patrocínio da BR 365. Vamos começar falando por ela então. Essa rodovia aí é um estado assim crítico, porque o fluxo é muito grande de veículos, é uma rodovia muito importante aqui para a região, para o estado de Minas Gerais todo. A 365 vai até divisa com a Bahia. E vocês vão começar algumas intervenções de tapa-buraco mais emergenciais nesses lugares, né, Zé Carlos? Exatamente. A primeira etapa do contrato de concessão é a chamada etapa de trabalhos iniciais. Essa etapa é destinada a correções funcionais de todas as rodovias. Você exemplificou muito bem, Danilo, o lote rodoviário, que é uma decisão do programa de concessões. Ele é composto por 9 segmentos rodoviários que têm essas características que são mostradas no mapa, né? E a etapa de trabalhos iniciais é exatamente para prover a correção funcional, atenção com a condição de rolamento nos pavimentos, né? Vamos ter correções, intervenções importantes no pavimento, uma intervenção de revitalização de toda a sinalização das rodovias, né, que é muito importante. Limpezas laterais para que haja uma drenagem superficial adequada, limpeza e tratamento das drenagens que existem na rodovia. Então, tudo isso pertence a essa primeira etapa, que é a etapa de trabalhos iniciais. Nós começamos já pela 452 e também nessa semana atuamos também na 427, né, entre Uberaba e Planura, e a partir de agora, de uma forma gradual, progressiva e contínua, nós vamos atacar, o nosso plano de ataque é cobrir todas as rodovias com essa primeira etapa do programa. Né, Aí você falou aí da 452 e esse trecho aqui, principalmente 15 quilômetros iniciais saindo de Uberlândia, em direção à Nova Ponte, olha, o que é aquilo? É uma situação assim horrorosa. E a primeira etapa já começou ali, então. Eu acho que quem nos acompanhou essa semana viu que nessa semana nós já nos dedicamos exatamente a esse segmento que você mencionou, né? É um dos segmentos que os nossos estudos prévios mapearam como sendo uma das prioridades. Tem muitas, né? A gente reconhece que a condição das rodovias merece muita atenção e é preciso um plano de ataque adequado, gradativo, frequente, né, que é o que nós vamos fazer a partir de agora. Mas nesse segmento em particular, já demos atenção essa semana e vamos continuar em toda essa rodovia e abrindo novas frentes nas demais rodovias que compõem o lote. Zé Carlos, nessa etapa aí, essa parte inicial que você mencionou agora, tem alguma coisa, por exemplo, de recuperação asfáltica? Porque em alguns trechos, se a gente for observar, já foram feitos tanto tapa-buraco e tapa por cima, e coloca por cima e vai, que já não adianta mais. Aí tá aquele monte de trepidação assim na rodovia, porque já tanto remendo que foi feito. Isso também está sendo olhado, porque se for lá e tapar o buraco em cima e continuar com esse remendo, não vai resolver muita coisa. Correto, Danilo. E tem sim, a etapa de trabalhos iniciais é uma primeira atenção com tapa-buraco, que é o mais emergencial,
Mas depois foi mapeado alguns segmentos, vários segmentos, onde você entra com uma correção funcional que exige uma camada de tratamento adicional para que a condição de rolamento sobre aquele pavimento melhore adequadamente e atinja os parâmetros que são esperados pelo contrato de concessão. Então, além do tapa-buraco, que foi observado essa semana, né, nós vamos também entrar em alguns segmentos com outras técnicas de manutenção do pavimento, como camadas adicionais, camadas que proporcionam uma condição de rolamento melhor. Tudo isso para preparar e concluir a etapa de trabalhos iniciais de uma maneira adequada. Em paralelo, a concessionária e sua equipe de engenharia se dedica à preparação dos projetos para a etapa seguinte, que é a etapa de recuperação estrutural, aí sim, das rodovias, dos viadutos. Tem uma mudança de capacidade dos viadutos importantes, né? E aí convive com essa etapa de recuperação das rodovias a etapa de ampliação, né? Que é a terceira etapa do contrato. Isso. Então tudo isso vai acontecer a partir de agora de uma maneira ordenada, de uma maneira planejada para isso, e os usuários vão perceber uma nova experiência nessas rodovias a partir de agora. Daqui a pouco a gente vai detalhar um pouco mais essas outras etapas, mas só para terminar essa etapa inicial, já tem uma previsão de quanto que vai começar o tapa-buraco na 365 entre Uberlândia e Patrocínio, porque aquilo ali está uma buracovia, de tanto buraco. E aí, tem alguma previsão? Isso é muito importante para nós também, o planejamento que nós fizemos, né? Nós estamos fazendo um trabalho contínuo, agregando mobilizações, né? Iniciamos nessa semana, que foi praticamente a primeira semana da concessionária, iniciamos com uma mobilização importante, adequada para esse primeiro plano de ataque. Agora nós vamos crescendo isso, né? Então, o detalhamento desse cronograma depende muito do desempenho em cada trecho, e cada trecho às vezes convida a ficar um pouco mais, um pouco, né? Uhum. Então a gente prefere que os usuários vão percebendo as nossas entradas em cada segmento a partir de agora, né? Então é um plano contínuo, uhum, né? Já no primeiro mês, a nossa expectativa é que a gente consiga dar atenção ao maior número de trechos possível, mas isso vai ser gradativo, vai ser frequente, vai ser progressivo, e os usuários vão perceber a nossa presença, porque são várias equipes que vão atacar todas as rodovias que estão nossas. Era essa a pergunta que eu ia fazer. Qual é a estrutura que a empresa tem? Você disse que são 2 trechos simultâneos, que foi dessa semana. Então, sempre vai ser mais ou menos assim, 2 lugares simultaneamente? A estrutura é essa? Não, é mais que isso, né? Para vocês terem uma ideia, nós temos um dimensionamento que pode chegar a 11 equipes de atenção com esse programa de trabalhos iniciais, né? Agora, é lógico que tudo isso vai depender também das respostas que cada região vai dando do ponto de vista de necessidade de concentração, né? Nós temos um plano técnico para isso, mas agora é preciso calibrar, aferir isso no desempenho do dia a dia, da semana a semana, né? Essa que é a nossa... E queremos fazer tarefas bem feitas, né? Porque é uma das nossas marcas como empresa concessionária, é fazer os trabalhos bem feitos de forma que minimize os retrabalhos, né? Que acabam incomodando os usuários e tal. Então a nossa ideia é passar por cada segmento de uma forma que a gente possa dar o check concluído e possamos ir para outro trecho de uma maneira adequada. E essa é uma preocupação de todo mundo, e que nós cobramos o governador Zema quando ele sentou nessa cadeira aí, a gente falou desse contrato de concessão, Zé Carlos, porque tem experiência aqui na região que foi concedido e a empresa não responde. A rodovia, o pedágio está lá e tem buraco que não acaba mais. O governador falou exatamente isso, a preocupação que ele tinha em fazer um contrato consistente que não corresse esse risco para a sociedade, porque senão de nada adiantou, né? Perfeito. Zé Carlos, eu queria aproveitar falando do pedágio. Já está estabelecido, evidentemente, faz parte do leilão, o valor da tarifa. Ficou em R$ 11,48. Exatamente. Para todos os trechos, para todas as praças. São 8 praças de pedágio na concessão do Triângulo. E o valor é igual para todas elas? Para todas elas. E no caso da moto é menos? Da moto é metade da tarifa básica de um veículo de passeio. De passeio. Né? E o caminhão? O caminhão é proporcional à sua configuração, aos seus números de eixo, né? Então, então aí terá uma tabela lá à disposição dos usuários, né? Para que eles verifiquem a sua configuração e o número de eixos que
que são cobrados ali pelas tarifas de pedágio. Vamos mostrar para o nosso telespectador, então, onde ficarão as 8 praças de pedágio que o Zé Carlos está falando. Vamos ver aí, então, no segundo mapa, nesses mesmos trechos, olha aí, cada balãozinho desse aí, ó, é onde aproximadamente, tá, Zé Carlos, que eu coloquei o balãozinho ali aproximado, eu não sei exatamente a quilometragem que a praça vai estar posicionada, mas a gente colocou só para o nosso telespectador ter uma ideia. Entre Uberlândia e Patrocínio, na 365, são 2 praças, entre Patrocínio e Perdizes, na CMG 462, é uma praça, entre Uberlândia e Araxá, na CMG 452, são 2 praças. Entre Iraí de Minas e Nova Ponte, na 190, é uma praça. Entre Nova Ponte e Uberaba, na LMG 798, uma praça também. E entre Uberaba e Conceição das Alagoas, na MG 427, uma praça. Fechando, então, as 8 nesses posicionamentos. Zé Carlos, como é que é a definição de onde exatamente a praça vai ser instalada em cada trecho desses daí? Perfeito. Isso é um excelente ponto, Danilo, porque tanto as extensões, a configuração das rodovias, quanto o posicionamento das praças de pedágio e também das bases de serviço operacionais, elas pertencem à modelagem que foi feita para o lote. Então, foi feito pela Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade uma modelagem que contou, inclusive, com a equipe técnica do BNDES, né? E nós avaliamos assim como uma modelagem que trouxe vários aprimoramentos em relação a estágios anteriores de concessões no Brasil de uma maneira geral, né? E ela trouxe vários elementos novos, né? Um deles é a oportunidade de trecho de cobertura de pedágio com tarifa básica quilométrica, que determina a composição da tarifa que o usuário vai perceber em cada uma dessas praças. Então, cada posição dessa foi estudada para que haja um trecho de cobertura, né, que é afeto, né, a essa tarifa que está atribuída. Por isso que eles equalizaram que as tarifas seriam iguais. Mas trouxeram uma componente importante, que é o desconto para o usuário frequente, né? Então, isso é uma inovação em relação às gerações anteriores de outros contratos, Brasil afora. E aquele usuário que usar com mais frequência determinado trecho de cobertura de pedágio, determinada praça de pedágio, ele vai perceber também uma redução gradativa da sua tarifa média naquele mês que ele passa, né? Então, isso é uma componente importante que mostra também uma disposição, não só para ter um arranjo de trechos de cobertura de pedágios, de posições de praça de pedágio, que permita tarifas básicas quilométricas adequadas, de acordo com os programas de concessões no Brasil, mas também incentive também descontos de usuários frequentes de uma maneira adequada, né? E como é que vai funcionar isso na prática, Zé Carlos? Por exemplo, assim, eu tenho meu carro e eu sempre passo aqui na 365, vou para... Porque tem muita gente, inclusive, que mora em Uberlândia e trabalha em Patos de Minas. É até comum, acaba indo para lá 2, 3 vezes, assim, por semana. Uhum. E... nesse caso, a cada vez que ele passar na praça, a placa dele é registrada, ele vai precisar fazer um cadastro, vai participar de um programa. Como é que vai ser isso na prática? Esse é um bom ponto, Danilo. Primeiro, tem um outro incentivo que está associado a esse tipo de providência, que é o desconto de usuário frequente, que é os usuários utilizarem um sistema automático de pedagiamento, né? Sim. Então, o primeiro ponto para ele se candidatar ao desconto de usuário é ele ter também o sistema, ter um tag no veículo que permita a sua identificação automática, né? A partir disso, então, ele já tem um incentivo para aderir. E hoje tem no Brasil diversas operadoras de serviços automáticos, né? Algumas até com planos muito adequados, né? O mercado é bem abastecido nesse aspecto. Aí, a partir disso, a cada passagem dele, ele é identificado na praça de pedágio e é contabilizado o número de passagens que ele faz. E aí tem uma escala no projeto que a cada passagem ele vai tendo uma redução da tarifa daquele dia, né? De forma que quando ele pagar a fatura das suas passagens no mês, ele vai perceber uma redução da tarifa média daquelas viagens que ele fez. E tem algum limite a esse desconto? Ele pode ter, por exemplo, até 50%, estou chutando aqui. Pode. Coincidentemente, é o número que foi projetado para esse lote, né? Em algumas praças, o desconto, dependendo da frequência
que ele usar aquela praça de pedágio, aquele trecho de cobertura de pedágio, ele pode chegar a 50% de desconto na tarifa média do mês. Outra coisa que eu ia te perguntar, essa proporcionalidade também tem a ver com a praça? Por exemplo, na praça X tem que ter mais passagens do que na praça Y. Tem isso ou não? Ou é padrão para todo mundo? Tem a ver, porque isso é baseado na modelagem, num critério estatístico de número de usuários. Fluxo. Exatamente, para você assegurar que o projeto fica também com um patamar de receita, que é muito importante, né? Porque um projeto de concessão tem garantias, tem investimentos, tem custos e despesas operacionais, então é preciso também assegurar contrapartidas para isso de uma forma adequada. Né? Zé Carlos, e quando que começa, o contrato permite o início da cobrança do pedágio? O contrato define que você tem que instalar os trabalhos iniciais, como eu mencionava, e avançar com a correção funcional das rodovias. E está previsto no 9º mês você estar num determinado estágio e ter construído já praças de pedágio e bases de serviços operacionais, né, para poder iniciar a cobrança de pedágio. Né? Então nós estamos falando de outubro, mais ou menos. Mais ou menos, é. Você pode antecipar, o edital e o contrato permite, desde que você também consiga antecipar as providências daquele marco contratual naquele momento de início de arrecadação. E vocês pretendem fazer essa antecipação? Nós vamos trabalhar por isso, porque isso é uma etapa importante, porque ela tem dois aspectos, né? Uma é antecipar a oferta de serviços aos usuários, né? Que a gente acha importantíssimo. Né? Agora, tudo vai depender da nossa condição para instalar esses projetos também de uma maneira adequada. Né? São 8 praças de pedágio, são 6 bases operacionais. Eu queria até dar um destaque aqui, Danilo, se me permite, para as bases de serviços operacionais, que vão ser pontos também de contatos com os usuários. A gente pretende instalar lá, além dos serviços básicos, café, água, banho, sanitário e tal, a gente pretende ter totens de comunicação do usuário com o nosso centro de controle operacional, para que o usuário, tendo dúvida numa viagem, possa fazer como um dos seus canais de comunicação conosco o uso daquela instalação. Né? Então, tudo está previsto entrar no 9º mês, ou se a gente conseguir antecipar essas instalações, no momento que a gente conseguir antecipar, pode iniciar. Né? Zé Carlos, essas bases de apoio, quais são os serviços estabelecidos pelo contrato que vocês necessariamente precisam oferecer? Por exemplo, guincho, ambulância, o que é que estabelece? Olha, são basicamente 3 grandes grupos de serviço. Um é o de inspeção de tráfego, que são viaturas que acompanham o tráfego, e a gente pretende colocar ferramentas de inteligência nessa circulação. O outro é o serviço de socorro mecânico, né, para os veículos que tiverem alguma necessidade de atendimento, que é guincho, guincho leve, guincho pesado para caminhões, já que nós temos no nosso lote de concessão aqui a presença de caminhões de grande porte, né, que atendem aí a cadeia do agro. 365 então não está no GB. Então, guinchos pesados também para fazer atendimentos rápidos. E o serviço de chamado atendimento pré-hospitalar com ambulâncias, que também são... Né? Além disso, o contrato, o programa de concessões, ele orienta uma estruturação de canais de comunicação com os usuários. Então, nós vamos oferecer, já a partir do 6º mês, um 0800 para que o usuário se comunique com a concessionária e possa também declarar necessidades de serviços, né, para que a gente possa prestar esse serviço. Esses recursos que eu mencionava, guinchos e ambulâncias e também as viaturas de inspeções de tráfego, eles vão ficar posicionados estrategicamente ao longo das 9 rodovias que compõem o nosso lote e serão acionados sempre pelo nosso centro de controle operacional para que prestem o serviço aos usuários. Monitoramento por câmeras de vídeo monitoramento também é previsto no contrato? Vocês precisam fazer o controle e o monitoramento por vídeo em todos os trechos ou não? Tem uma definição no contrato de posições de câmeras específicas, né, que são basicamente no entorno das bases de serviços operacionais. Né? Agora é importante também mencionar que o contrato ele foi modelado, né, até pelo tamanho do lote, pelas condições do lote. Nem todos os serviços que você possa ver em outros sistemas rodoviários estão nesse lote, mas ele tem... Né, por exemplo, CFTV com cobertura 100% das rodovias não estão aqui.
Não quer dizer que não possa entrar, porque o contrato ele traz também... Que é isso, CFTV? CFTV é aquelas câmeras de monitoramento altas. Que você pode instalar câmeras para vigiar ou para monitorar o tráfego em toda a extensão. Era isso que eu estava perguntando mesmo, era sobre isso. Isso pode ser incorporado num futuro, né? O contrato tem mecanismo para novos investimentos, mas no momento de largada a previsão é ter câmeras nas bases operacionais, nas instalações físicas ou no entorno das instalações físicas que o projeto tem. Os radares que já estão posicionados, pode ter alguma alteração ou vocês podem requisitar a instalação de novos? Como é que fica essa questão de radar, de controle de velocidade? Perfeito. O projeto de concessão ele trouxe um conceito que na nossa avaliação é bastante importante. É necessário, né, contribuir para a segurança viária e um dos mecanismos é o controle do excesso de velocidade, que na estatística de acidentes no Brasil é carro-chefe. Né? Sem dúvida. Tá muito... Então, o projeto ele trouxe, de certa forma, uma composição entre aquilo que está instalado deve continuar. Né? É até uma operação a cargo do DR, né? Tem um rito já estabelecido. E a concessionária tem um compromisso de apresentar um estudo para completar esse parque de radares que existe hoje com novas posições que eventualmente sejam necessárias para que haja um controle e uma contribuição no sentido de assegurar velocidades adequadas nas rodovias. Então, a concessionária tem um tempo para fazer um estudo técnico que recomende completar esse parque de radares e aí sim a concessionária tem no seu contrato a obrigação de instalar, depois de aprovadas essas posições, esse novo conjunto de equipamentos de radares. Perfeito, muito bom. Aí, vamos avançar então para a segunda etapa, a terceira etapa, que são as obras que vocês pretendem fazer, é chamado de obras de arte, viadutos e tudo mais, mas tem também duplicação e faixa adicional. Na 365, vamos ver aí na cartela qual é o tamanho, também não é ali, a gente coloriu só para ilustrar, mas não é exatamente essas posições, claro, que a gente está vendo. É a 365 entre Uberlândia e Patrocínio, nós vamos ter 55 quilômetros de faixas adicionais, a terceira faixa que a gente costuma chamar aqui. Exato. E duplicação também tem, vamos ver a próxima aí, a duplicação também nesse trecho, no total de 36 quilômetros. Zé Carlos, mas aí eu te pergunto, ali a gente só ilustrou, mas isso vai ser espaçado ou vai ser contínuo? Por exemplo, 55 quilômetros de terceira faixa contínua ou não? Ou em pontos específicos? E a duplicação também tem um trecho específico que vai ser duplicado? São em trechos específicos, Danilo, porque isso pertence a um estudo técnico também que antecedeu a modelagem do projeto de concessão. E, por exemplo, as terceiras faixas, elas são requeridas nas grandes rampas, nas rampas que empelotam o tráfego, porque os veículos lentos não conseguem desenvolver velocidade adequada, então eles precisam de um espaço mais lento. Né? Então, a ideia é fazer esses 55 quilômetros de faixas adicionais exatamente nessas seções, as seções que são rampas mais fortes que exigem essa presença. Isso é técnico, é um critério técnico. E isso ajuda muito. Muda muito o perfil da rodovia porque você passa a ter uma convivência mais saudável entre veículos mais lentos e os veículos que podem desenvolver a velocidade limite da via. Né? E no caso da duplicação, os 36 km de da duplicação? Duplicação também ela foi baseada num critério técnico, né? Um critério de nível de serviço, onde o volume de tráfego é maior e ele está distribuído exatamente na saída de Uberlândia e na chegada a Patrocínio, né? Nas duas extremidades. Realmente, a chegada aqui em Uberlândia é terrível. Aqui empelota tudo, como você disse. E também na chegada de Patrocínio vai ter um outro pedacinho. Então. E Danilo, tem uma terceira componente desse projeto, que no caso da 365 também vai ser muito importante na nossa avaliação, que é a reconfiguração dos trevos, né? Hoje a 365 convive com muito trevos, com muito cruzamentos em nível, né? Que os veículos têm que ultrapassar a rodovia, na própria rodovia, para fazer o giro e mudar de direção. O projeto traz a construção de viadutos. Né? Que vai separar esses tráfegos, né? De uma maneira importante e isso vai ajudar muito também na capacidade da rodovia de processar o seu volume de tráfego. Você saberia nos dizer quantos são?
De cabeça aqui não, mas todos os principais trevos vão ser alterados de cruzamento em nível para cruzamento em desnível, como tecnicamente se chama. Na 365 só ou tem outros trechos também? Tem outros também, né? E é importante mencionar que o projeto de concessão ele traz um conceito também muito inovador, né? Porque esse primeiro olhar que definiu o programa de investimentos, vamos chamar assim, inicial do contrato, ele foi baseado na leitura da situação atual de demanda, tráfego e volume de veículos que se utilizam das rodovias. Agora, é um contrato de 30 anos, é um projeto de 30 anos. Várias dessas adoções iniciais podem mudar ao longo do tempo. Sim. Então, ele traz um mecanismo mais automático que você pode incluir novos investimentos, né, mediante um tratamento que a gente chama de fluxo de caixa marginal, que permite você ser ágil nessa tomada de decisão. Então, a partir de agora, além de implantar esses investimentos que eu mencionava, que vão mudar sobremaneira a condição da rodovia e a experiência dos usuários, porque é uma rodovia com mais conforto, com mais segurança, com tempo de viagem mais confirmado, né, tal. Se o desempenho, se o volume de tráfego aumentar de uma forma que não bate com aquilo que foi projetado inicialmente, há a possibilidade de incluir novos investimentos. Então, porque 30 anos tem muita coisa, né, Zeca? E a nossa ideia, Danilo, conhecendo essa premissa, é que a gente continue monitorando, fazendo estudos técnicos e até aproveite, por exemplo, sessões onde a gente faça a terceira faixa, que a gente não perca isso, né? Que a gente possa depois transformar isso numa plataforma maior, uma plataforma de pista dupla, né? Isso, então a gente acha que isso tudo vai conversar com uma boa gestão do trecho, uma boa gestão dos investimentos que têm que ser feitos. E se a demanda assim solicitar, tem um mecanismo no contrato para que essa extensão inicialmente planejada de 36 quilômetros vá aumentando, né? Possa ser aumentando. Essa parte de terceira faixa e de duplicação começa quando? Começa no ano 3 da concessão. Nós temos 2 anos para os trabalhos iniciais, mas também para a preparação dos projetos de engenharia que vão ser necessários para construir essas obras de ampliação. O que começa primeiro, a duplicação ou a terceira faixa? Os dois começam juntos. Né? A nossa ideia é fazer também um plano de ataque que a gente, a partir do ano 3, comece a instalar essas frentes de ampliação. Né? Então, obras de duplicação, obras de terceira faixa, vamos começar também com pavimentações de acostamentos. Nós temos do ano 3 ao ano 6 para a fase de recuperação, do ano 3 ao ano 8 para a fase de ampliação, né? E depois tem outros investimentos previstos no contrato. A nossa ideia é ter muita disciplina com esses compromissos de investimentos, né? Nós nos preparamos para isso. E é por isso que é importante também ter bons projetos, que a gente consiga trabalhar bons projetos. Muitos desses projetos é necessário apresentar também para as prefeituras, né? Para que a gente encontre um ambiente adequado para implantar esses projetos. É isso que nós pretendemos fazer. José Carlos Caçaniga, diretor-presidente da concessionária Rodovias do Triângulo, que assumiu a gestão aqui de vários trechos da nossa região. José Carlos, eu desejo muita sorte a vocês nessa empreitada. A gente está muito esperançoso de que a gente tenha condições mais apropriadas e mais seguras para trafegar aqui na nossa região. Tem a ver com economia, tem a ver com desenvolvimento da nossa região também. E a gente está colocando muita esperança que seja um trabalho exitoso também para vocês, em benefício da gente. Muito obrigado, Danilo. Contem conosco, nós pretendemos dar toda a nossa energia para um bom programa de investimentos que as rodovias precisam e também para uma boa prestação de serviços aos nossos usuários. Queremos contribuir muito com o desenvolvimento sustentável aqui da região e estamos nos instalando adequadamente na região para fazer isso, para contribuir de uma maneira adequada. Contem conosco e nós também queremos ser parceiros da sociedade para trazer esse desenvolvimento sustentável. Depois você volta aqui para a gente ir atualizando esses projetos, tá bom? Bem. Muito obrigado. Obrigado. Gente, a gente faz um pequeno intervalo comercial. Na volta, eu converso com a secretária municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos aqui de Uberlândia. Um instantinho só, a gente volta já.
Estamos de volta aqui no Política Cruzada deste domingo. Agora a gente vai falar sobre serviços urbanos. Mas essa chuvarada, gente, o que tem de mato na cidade não é brincadeira. E a gente convidou a secretária municipal de Serviços Urbanos, Larissa Espíndola, está aqui conosco. Secretária, muito bom dia. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Política Cruzada. É um prazer te conhecer pessoalmente. Bom dia, Danilo. Prazer é todo meu. Bom, vamos começar falando disso, secretária, porque com essa chuvarada que está nesses últimos dias, é o seguinte, eu moro aqui no Moarama, sabe? E aí tem uma praça ali perto da minha casa, o seguinte, que foi feita a capina, é a praça da igreja aqui. Aí foi feita a capina lá, a roçagem e tal. Agora, no domingo passado, eu fui lá de novo, o mato já está desse tamanho de novo. Está sendo muito rápido. Como é que vocês estão fazendo para poder tentar administrar esse problema agora nesse período? É isso mesmo, Danilo. Tem locais que a gente já, desde o início do período chuvoso, a gente já fez a capina 3 vezes e o mato já está grande de novo. Realmente é um desafio fazer esse serviço, trabalhar com esse serviço durante o período chuvoso, porque a chuva atrapalha a execução. Isso. E também ela provoca aí o aumento, né, o aumento da vegetação. Isso. Então é bem desafiador. Só em janeiro nós já batemos o recorde de capina de todos os anos anteriores. Em janeiro nós capinamos mais de 2 mil metros quadrados de toda a área da cidade. Áreas. Agora, como é que é isso? Vocês têm uma lista de prioridades ou vocês atendem as demandas que são feitas pela população, por exemplo, no serviço de orientação municipal lá? Como é que é feito isso? A gente tem algumas frentes. A gente tem a programação normal da secretaria, que inclusive ela já é uma programação antiga, né? Porque a gente já tem 5 anos desse contrato. E também a gente atende as demandas. Então são algumas frentes de demandas, como o SIM, por exemplo, Fale Conosco. É o SIM, eu estava tentando lembrar, era o SIM, Serviço de Informação Municipal. O próprio site da Prefeitura também, as pessoas solicitam muito, as demandas que vêm da Câmara, dos vereadores, a gente tem essas frentes de programação. E essa empresa terceirizada que faz o serviço para a Secretaria, ela tem, qual é a capacidade de atuação dela por dia? Eu quero saber o seguinte, sei lá, por dia a gente consegue fazer tantos bairros, ou tantas ruas, ou tantas praças, tem uma meta assim? Então, a gente tem 12 equipes em um contrato e temos outros 3 contratos que pegam os outros setores da cidade. Então, a nossa demanda, dependendo do tamanho da área, ela fica limitada a essas quantidades de equipes. Agora, isso, na medida que vocês vão fazendo e na necessidade que vai tendo, vocês podem aditar o contrato no sentido de aumentar essa demanda? Por exemplo, a Limpebras, né, que faz o serviço. Limpebras, o trem está feio aqui, eu preciso de mais gente. É possível fazer esse aditamento? É possível, mas como todos os contratos da administração pública, existem os limites, né? Sim. Então, assim, dentro da capacidade, daquilo que a gente pode fazer, algumas alterações a gente faz sempre que possível. Nós já ampliamos o máximo, por exemplo, das equipes. Então, o total de equipes da Limpebras de capina, a gente já chegou na capacidade máxima. Então, se a população que está nos assistindo agora, aliás, a população também participa conosco, hein? Pode ir no hashtag Política Cruzada, nas nossas transmissões, no Facebook, no YouTube, no Twitter, para qualquer lugar, manda recadinho aqui para a secretária, sempre participando conosco. Mas a população que está nos acompanhando agora e que quer falar, mas a minha praça está muito suja, como é que faz? Não, ela pode pedir pelos canais de comunicação da Prefeitura, pelo SIM ou pelo site da Prefeitura, tranquilamente, e essa demanda chega e a gente já entra na programação. E vamos atendendo de acordo com a nossa capacidade e de acordo também com o que a vegetação permite, né? Que ela cresce muito rápido. Aí, telefone então do Serviço de Informação Municipal, o SIM, está aparecendo aqui na tela, para você de casa também poder ligar e fazer a sua demanda na Secretaria de Serviços Urbanos. Secretário, eu queria falar, recentemente a Prefeitura anunciou, há uma semana, alguma coisa assim, a regularização da energia elétrica de 2 bairros aqui da região leste da cidade, Maná e Zaire Resende. E, nessa ocasião, o prefeito Adelmo falou, inclusive, da possibilidade de a prefeitura também resolver o problema dos padrões de energia desses moradores. Em que pé que está isso? Sim, o prefeito, eu acho que muito bem pensado, né? O prefeito, ele é muito sábio nessa questão, por quê? Ao regularizar a energia elétrica e a gente ficar dependendo da execução dos padrões, acaba que
pode causar morosidade. Então, ele pensou muito bem nesse quesito para a gente poder fazer também esse fornecimento dos padrões. E essas questões agora estão na análise também de cotação e das questões jurídicas, né? De como nós vamos contratar esses serviços. Ah, porque tem também um entrave jurídico nesse caso aí. Sim, mas esse já está praticamente superado. Agora já mais na fase da contratação mesmo. A cotação, licitação e a execução posterior. E a parte da regularização da energia mesmo, do serviço público, já está em que fase, que pé que está? A empresa já começou a atuar? Então, são faseados mesmo esses serviços, né? A execução das obras, ela vai acontecer após a elaboração dos projetos pela empresa, a aprovação da CEMIG dos projetos e aí a empresa começa a execução das obras. A previsão é que em 2 meses esse serviço de elaboração de projeto e aprovação junto à CEMIG, contando com o apoio da CEMIG nessa agilidade da aprovação, a gente consiga já iniciar esses serviços. Esses diálogos também foram feitos com a CEMIG e ela participou dessas discussões? Sim, ela participou, inclusive ela estava no dia do anúncio, nós conversamos com os moradores, inclusive, explicamos para eles, para não causar essa ansiedade, iniciou, deu ordem de serviço, mas as obras ainda não iniciaram. Exatamente, que é o que todo mundo vai se perguntar, né? A gente conversou com os moradores, com a CEMIG, com o pessoal da empresa também, explicamos para eles que vai ter um tempo entre a assinatura de ordem de serviço e a execução das obras. Agora, secretária, como é que era antes, então? É gato? Sim, era isso, era gato. ligação clandestina, isso. Tem lá ainda. O popular gato. Isso. Bom, vamos falar também de outro serviço que a Prefeitura anunciou meados de outubro, novembro, no fim do ano passado, que é um convênio com o Hospital Veterinário aqui da Universidade Federal de Uberlândia para tratamento de animais atropelados e também aqueles que são vítimas de maus tratos físicos. E aí, o que acontece? A Prefeitura firmou esse convênio no sentido de fazer o Hospital Veterinário fazer esse atendimento também para essas pessoas. E olha que eu já passei por um desespero como esse. Uma vez aqui no plantão da TV Paranaíba, muitos anos atrás, eu recebi uma telespectadora, ela tinha atropelado um cachorro, ela colocou o cachorro na caixa e trouxe aqui para a porta da televisão, pedindo misericórdia, pelo amor de Deus, porque ela precisava de um atendimento e não sabia como que ia fazer. Ela mesma tinha atropelado o cachorro e ele estava desesperada para resolver a situação. Isso está funcionando agora já? Tá funcionando muito bem. Nós iniciamos esse trabalho em novembro. A gente já fez mais de 742 procedimentos em 126 animais. Cerca de 95% desses animais atropelados. São vítimas de atropelamentos, então são questões mais traumáticas, ortopédicas, né? Sei. Hoje a gente consegue ter esses parâmetros graças a esse convênio que nós fizemos. Ele está funcionando e funcionando muito bem. Agora é o seguinte, vamos lá então, vamos para a parte prática. Eu estava ali na minha rua, no meu carrinho, atropelei um animal. O que eu tenho que fazer? Você vai lá no hospital, pode chegar no hospital, durante o dia, o hospital ainda não tem a internação noturna. Então você leva no hospital veterinário, faz o seu cadastro, preenche uma declaração, aonde que encontrou o animal, se viu quem atropelou e também assina um termo de responsabilidade pelo animal, porque depois que o animal ele é atendido, ele tem que ter um lar. Era né? a próxima pergunta pergunta que eu ia te fazer. Ele não pode ser colocado na rua. Então, a pessoa que leva o animal, ela vai ter esse cuidado com ele depois, até ele ficar apto e conseguir um novo lar. Ou se a pessoa quiser adotar, que a maioria dos casos é o que acontece. É o que acontece, Isso. que a pessoa fica sensibilizada. E no caso das vítimas de maus tratos, porque em Uberlândia tem muitos protetores, aquelas pessoas que são protetores de animais, ou até mesmo as instituições, as ONGs que trabalham nessa causa animal. Elas também podem fazer esses encaminhamentos e é a mesma coisa? Como é que é a diferença do caso dos maus tratos? É um pouquinho diferente porque maus tratos é crime, né? Então a gente tem que tratá-lo da forma correta. E a forma correta é boletim de ocorrência, porque a gente precisa identificar quem faz essa atrocidade com os animais. Claro. Então, a partir desse relato no boletim de ocorrência, a pessoa leva o animal, a gente busca se ela tiver condições de explicar, né, no boletim de ocorrência o que houve e leva o animal no hospital veterinário e lá faz esses atendimentos também. Secretária, e esse convênio, ele tem um limite, parece que era de 1 ano, um prazo de 12 meses, não é? Sim. E vocês têm uma cota também, R$500 mil, salvo engano, alguma coisa assim.
isso já atingiu, porque é por demanda, ou ainda tem muita bala para gastar? A gente ainda tem uma demanda tranquila ainda e acredito que até esses 12 meses a gente consiga, se tiver dentro dessa quantidade de animais que vem sendo atendidos. Mas hoje a gente tem o Fundo de Proteção Animal, né? O prefeito criou no ano passado o Fundo de Proteção Animal, de Proteção e Bem-Estar Animal, e através desse fundo a gente consegue captar recursos. Então é importante que as pessoas saibam, os nossos parlamentares, que eles nos tragam aí, nos disponibilizem também recursos para o Fundo de Bem-Estar e Proteção Animal. Esse fundo ele é gerido por um conselho, e esse conselho também aprova as destinações, né? E através de projetos. Pode ser, por exemplo, um convênio como esse. Um convênio como esse, exatamente. E o dinheiro desse fundo vem, entre outras coisas, podem vir, por exemplo, das emendas impositivas da Câmara? Perfeitamente, né? Pode vir sim. Aí, vereadores, fica a dica, tá vendo? Uma coisa assim inteligente para vocês fazerem, responsável com esse dinheiro aí, porque esse dinheiro também, né, depois vai para cada lugar que a gente não sabe. Bom, eu queria falar também da PPP da iluminação pública, né? Eu tenho visto aqui várias cidades da região também adotarem isso. Ituiutaba, por exemplo, está fazendo, mas com recursos próprios. Aqui foi feita uma parceria público-privada. Como é que... Vamos começar do princípio. A cidade, a parte da iluminação na cidade, as ruas da cidade, já está tudo resolvido ou ainda tem lugar que precisa ser feita a modernização? Já a modernização, a troca das luminárias na cidade já está praticamente resolvida. Existe só as questões das rodovias, que estamos aguardando o DENIT, e uma questão de um entendimento jurídico a respeito dos loteamentos fechados. Fora isso, já está 100% modernizada. Mas nós temos, além disso, também as ampliações de rede. Por exemplo, nós estamos agora iluminando cerca de 50 praças que não tinham iluminação, mais cerca de 115 vias também de extensão de rede, onde não tinham pontos. Então, são pontos importantes. O Parque Linear do Lagoinha, por exemplo, que não tinha, nós iluminamos. A modernização, ela não é o único objeto desse contrato. Então, ela é a modernização, é a eficientização, é o controle, é a troca, é a rápida resposta ao munícipe quando ele faz o pedido. Também a economia da redução da carga, né? Hoje a gente consegue estimar aí que foram menos 418 mil toneladas de gás carbônico emitidas na atmosfera, né, no meio ambiente. Então, além de ser ambientalmente correta, ela é sustentável, ela é eficiente e ela possibilita novos investimentos, como, por exemplo, o do Zaire do Maná. Esses investimentos são possíveis graças à economia que a iluminação pública nos trouxe. Interessante saber disso. Pois mas aí que tá. Você falou da questão das rodovias, o perímetro urbano aqui, por exemplo, e a gente tem muito, porque Uberlândia cresceu muito, graças a Deus, e tem muito disso, assim, ali na Minervina, por exemplo, enfim, vários outros pontos. Esse precisa de uma autorização do DENIT? Isso. Só isso? Isso, exatamente. E a prefeitura vai fazer? A prefeitura vai executar. Assim que tiver autorização? Assim que tiver autorização. Também já está tratado com o DENIT, acredito que logo já está tudo alinhado para a gente começar a execução. E você mencionou a questão dos condomínios e loteamentos fechados. Nesse caso é o quê? Esse caso é só a respeito da segurança jurídica em relação a poder fazer a execução dos serviços nos loteamentos fechados ou não, mas que também já está alinhado com a concessionária. Tá certo. E tem também nesse projeto, eu me lembro, que as iluminações de destaques, que ficariam para o final disso. Já começou? Já começou. São 12 equipamentos públicos que serão destacados com iluminação. Em alguns lugares será possível a gente fazer mudanças de cores, outras a gente vai fazer um destaque mesmo na arquitetura, valorizando a arquitetura daqueles espaços. É importante entender, inclusive, que agora que nós estamos fazendo essas trocas, às vezes alguns lugares ficam um pouco mais escuros porque vai destacar bem a arquitetura do local, mas logo que estiver pronto, vocês vão ver que vai ser muito, muito válido. Fala alguns pra gente, alguns exemplos. A Casa da Cultura, o Teatro Municipal, o Parque do Sabiá, né, a Lagoa, nós vamos fazer. Na Lagoa também? Sim, legal ali. O estádio, a arena multiuso do Sabiazinho. São 12 no total. São 12 no total. O viaduto da João Naves com a Rondon. Perfeito.
Secretário, nosso tempo já correu muito rápido, mas para finalizar, a questão do ambulódromo. Eu acho esse nome feio, mas é condomínio, né, que vocês chamam lá, condomínio, não sei o quê. A prefeitura começou a fazer a inscrição, são 118, eu acho, que concessões, pontos. E que dia que termina a inscrição? Ainda está aberto? Não, nós já fizemos, já inscrevemos, já terminou. Já fizemos o sorteio, 118 contemplados já estão em fase de assinatura do termo de permissão de uso do espaço. É porque ia abrir um prazo para eles manifestarem, agora, esse prazo agora para eles criarem a associação. Eles precisam fazer a criação da associação, do condomínio, para que eles façam a gestão, né? A questão da gestão do espaço mesmo, né? O cuidado com o espaço, com o banheiro que lá tem. Então, tudo isso vai ser administrado pela associação. Onde que é mesmo? Fica entre o Centro Cultural e a Praça Oswaldo Cruz, ali em frente à Caixa Econômica. Em frente à Caixa, bem no centro da cidade. Bem no centro da cidade. Agora, sim, quando prefeituras costumam fazer isso, elas costumam dar uma intensificada na fiscalização dos outros que estão de fora. Vocês também pretendem fazer essa fiscalização mais intensiva? Porque esse negócio de fiscalizar ambulante é sempre muito polêmico, né? Porque de um lado você está tirando o ganha-pão de um trabalhador da família, do outro você está prejudicando o comerciante que paga imposto, que gera emprego e tudo mais. Como é que administra isso? É uma área sensível, né, Danilo? A gente não pode deixar de se sensibilizar com as pessoas que estão lá para trabalhar. Porém, a gente também não pode esquecer que eles estão ocupando as calçadas, a dificuldade de trânsito nos locais também prejudica as pessoas que querem fazer suas compras, o risco de atropelamento passa na rua. Então, e também a questão da legalidade, né, da formalização, essa formalização desse comércio ilegal, ela é importante para que a gente possa ampliar a fiscalização e que todos tenham esses direitos iguais, né? A isonomia ela é importante. Então, por isso que foi aberto para todos aqueles que estão lá ocupando esses espaços, para eles poderem ir para o ambulódromo. E nós estamos também ampliando cadastros na cidade, já pensando em novos editais para o próprio camelódromo que tem na Floriano. Também os ambulantes itinerantes, a gente também já está elaborando o edital para esses ambulantes. Então, é um trabalho que a gente gostaria de possibilitar que todos que puderem continuem trabalhando, que tenham condições de trabalho, mas que também cumpram com o código de posturas, né? Que é não ocupar o espaço, a via pública, porque existe um custo pelo uso desse espaço. Claro, tá certo. Secretária, nosso tempo infelizmente acabou, tá vendo? Foi rápido, mas eu fico o convite para você voltar aqui outras vezes. As pessoas que participaram aqui conosco, que emitiram opiniões, fizeram perguntas, pedidos, eu vou encaminhar depois para a sua assessoria e, na medida do possível, você responder os nossos telespectadores também, tá bom? Ok, obrigada, Danilo, estou à disposição. Bom, agora é hora de saber o que foi destaque no Noticiário Político Nacional. Está chegando ele, Victor Fernandes. Bom dia para você, Victor. Bom dia, Danilo. Pois é, a semana foi marcada por um quebra-cabeças político envolvendo a economia brasileira. O governo federal decidiu reonerar os combustíveis com o PIS, a COFINS e a CID, impostos federais que estavam fora da conta desde o ano passado. A reoneração, defendida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por ajudar o governo a recuperar um rombo de 28 bilhões de reais causado pela redução dos combustíveis, é polêmica. Esse aumento já chegou nas bombas e levou a uma série de críticas, especialmente a Petrobras. Isso porque a empresa lucrou mais de 188 bilhões de reais em 2022. Foi o maior resultado na história da empresa, mas a política de preços da estatal segue sendo criticada, agora por integrantes do governo. A intenção é promover uma mudança mais profunda e fazer com que a referência do mercado internacional represente apenas 15% do preço dos combustíveis vendido pela empresa, como revelou o jornal O Globo na última semana. No discurso, no entanto, o presidente da Petrobras diz que a companhia vai continuar praticando preços competitivos. A Petrobras vai praticar preços competitivos de mercado nacional, do mercado dela, conforme ela achar que tem que ser para garantir a sua fatia de mercado em cada lugar que ela estiver presente. Quem não ficou nada satisfeito com tudo isso foi o presidente Lula. Pressionado a entregar o desempenho econômico pujante prometido na campanha eleitoral, Lula criticou o lucro astronômico da Petrobras. Em cerimônia de relançamento do programa Bolsa Família em Brasília,
Lula criticou o lucro da Petrobras e lamentou o crescimento de 2,9% do PIB em 2022, com um resultado negativo no último trimestre. Eu não sei se vocês perceberam, hoje foi publicado os dados do último trimestre do ano, sabe? A economia brasileira não cresceu a nada o ano passado. Então, o desafio que nós temos agora, companheiros, é fazer a economia voltar a crescer. E nós temos que fazer investimento. Primeiro, não permitir que nenhuma obra continue paralisada nesse país. Por hoje é isso, Danilo. Um bom domingo para você. Obrigado, Victor. E a você de casa também o meu muito obrigado pela companhia. O Política Cruzada de hoje está terminando. Uma boa semana para você, um bom domingo e até domingo que vem.